Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia. Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje é sábado de Páscoa e outro olhar, como pede o nome do nosso programa, é justamente para traduzir e compreender um pouco mais de profundidade e até de didática este mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo e esse mistério da fé cristã. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos converso com o padre Lucas Rafael Fôlego, pároco da paróquia São Sebastião, no município de Campo Novo, ligado à diocese de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. O padre Lucas é formado em filosofia, graduado em teologia, com pós-graduação em arquitetura e arte sacra. Em primeiro lugar, bom dia, padre Lucas, e obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Kleber. Bom dia também a todos aqueles que nos acompanham por esse meio de comunicação da Bandeirantes. Muito obrigado pelo convite para tratarmos deste assunto que é o centro da nossa fé cristã, que é a paixão e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Padre, sábado de paixão, né? Muita gente está no mercado hoje, aqui, talvez enquanto nos ouve, dentro do carro, indo comprar chocolate, né? E talvez tudo bem, mas ilumina para nós um pouco, padre, ilumina no espírito, né? Este significado da Páscoa, que muitas vezes se perdeu, paixão, morte e ressurreição, traduz ainda melhor para nós compreendermos o que a gente está vivendo hoje, amanhã, nesses dias, padre. Muito bem. Todos os anos nós recordamos esta data especial, como nós recordamos sempre na nossa vida datas especiais, nosso nascimento, data de namoro, casamento, enfim, né, quando o primeiro filho nasce, tudo isso são coisas importantes que marcam a nossa vida e que todos os anos nós celebramos isso. Para o cristianismo não seria diferente, porque é aquilo que marca o seu fundamento. São Paulo vai dizer, né, se Cristo não ressuscitou, vã a nossa fé. Ora, então, se ele não tivesse ressuscitado, nada disso existiria, né? Então, nós estamos falando de um ato que é fundamental para a fé cristã, não é um acessório. E todos os anos, quando nós recordamos, seja a igreja, pela liturgia, ou todos os cristãos que marcam essa memória, né? O que acontece é que nós atualizamos no tempo, no hoje da história, este fato. Quando nós celebramos a Páscoa todos os anos, não é simplesmente uma memória que fazemos de algo que aconteceu, mas nós tornamos presente no hoje da história, pela ação da liturgia que nós vamos celebrar, justamente este fato acontecido há 2000 anos. É algo muito maior do que simplesmente lembrar, porque é um fato que está acontecendo. Não é simplesmente também uma atualização, mas é uma presentificação desse mistério. Tanto é que as palavras que se usam na liturgia deste dia é hoje. Hoje o Cristo ressuscitou. Hoje, não há 2000 anos. Hoje. Porque simplesmente nós atualizamos no hoje da história. Justamente porque a salvação, que este é o mistério central, ela chega a todos os homens e mulheres de todas as épocas, de todas as culturas, de todas as nações. Então, daqui 100, 150 anos, 200 anos, nós não estaremos mais aqui, mas existirão cristãos que irão celebrar a Páscoa da mesma forma, justamente porque é o mistério da nossa fé. Agora, dizer que Cristo ressuscitou, né, realmente é algo que parece assim, hoje, né, tudo bem, a gente já sabe, né, dessa história, e algo que parece que é obsoleto, né, que ficou lá no passado. Simplesmente a gente está distante desse fato, e isso para nós hoje, muitas vezes, não quer dizer absolutamente nada. Mas é o contrário, porque a ressurreição de Cristo, ela dá sentido à nossa vida. Ela nos enche de esperança, justamente porque nós recebemos dele uma vida nova, já dada para nós pelo batismo, e nós, enquanto caminhamos neste mundo, temos a esperança da ressurreição futura da vida eterna. Ou seja, a morte para nós, aquilo que assombrava todas as religiões, né, de todos os pagãos, de todas as épocas, que é algo intransponível,
para todos, é um véu do mistério, o Cristo rompe esse véu. As pessoas comumente dizem assim para mim, ou para os padres, né? Padre, as pessoas morrem, né? E ninguém de lá volta para dizer como foi. Não, mas como assim ninguém voltou para dizer como foi? Né? Um voltou para dizer como foi. O padre, voltou. aí eu acho que tá. A gente banaliza essa entrega da mensagem cristã sobre a ressurreição e a vida eterna. Não tem promessa nenhuma promessa mundana da psicologia, da filosofia e de tudo que tem por aí é mais profunda do que essa. O cara tá te prometendo ressurreição e vida eterna. Apenas isso, né? Exatamente, está prometendo, como ele mesmo disse, né? Eu vim para que todos tenham vida em abundância. Essa vida em abundância, ela transcende essa vida desse mundo, né? Nós não estamos falando de uma vida aqui com saúde, né? Simplesmente com prazeres humanos, e que, bom, isso é bom, né? Ter saúde, ter felicidade aqui, uma pessoa ser bem-sucedida, não tem problema nenhum nisso. Nós estamos falando de um vazio que as coisas não preenchem. Nós estamos falando de uma pergunta sobre a morte, sobre a vida após a morte, que os meios naturais não respondem. E somente o Cristo... Nada no mundo responde. Exato. E esse anseio do coração humano, desse buraco do coração humano, que só cabe Deus, é Ele quem dá essa plenificação com a sua ressurreição. Então o Senhor vem dizer para nós, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos um lugar. Né? E Ele sempre vai animando os seus apóstolos a crerem nisto. Os primeiros que não acreditaram, Kleber, foram eles. Os primeiros que não acreditaram na ressurreição foram os próprios apóstolos, né? Que duvidaram. Tomé teve que pôr o dedo, né? Então, assim, você vê que aquilo foi algo que marcou tão profundamente a história humana que 12 homens galileus, né, mudaram a história da humanidade, né? Converteram o Império Romano, porque essa é uma verdade profunda, né, que é uma verdade que rompe os impérios, as gerações, e que ecoa até os nossos dias de hoje. Porque a força da ressurreição, ela é aquilo que sustenta todo o cristianismo. É o nosso motivo de viver. É o nosso motivo de ser um pai de família, uma mãe de família, ser um padre, ser um bom cristão, um bom cidadão. É isso que nos move, porque nós cremos que este mundo não tem a última palavra. Né? Ele é o Senhor da história, o juiz de tudo. E toda a história converge do início ao fim a Ele. E a ressurreição, ela é o cumprimento de todas as promessas que Deus fez e supera em abundância tudo aquilo que o povo de Israel esperava. O povo de Israel sempre esperou um Messias libertador político, alguém que libertasse eles das mãos dos romanos. Eles nunca podiam imaginar que Deus se fizesse homem, se encarnasse, que Deus morresse e que Deus os libertasse do pecado, da morte e desse uma esperança da ressurreição futura, da vida eterna, abrisse as portas do paraíso, né? Que a humanidade participasse da divindade de Deus. Então, isso é algo que extrapolou toda a expectativa, né, humana. Então, a ressurreição, ao mesmo tempo que ela é um mistério, que nós nos aproximamos e podemos sim contemplá-lo, ao mesmo tempo, ela continua sendo um mistério. Porque é uma vida nova, com V, né, maiúsculo, que é a Zoé. Nós, no português, não temos essa diferenciação. No português é vida, mas no grego tem o bios, né, que é a vida biológica, tem a psique, né, e tem a Zoé, que é a vida eterna. Nós estamos falando dessa vida que, como diz São Paulo, olhos não viram, ouvidos ouviram, e nem coração humano jamais pressentiu aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam. Então, essa é a vida verdadeira. Essa vida que nós temos, Kleber, aqui neste mundo, é uma vida que nós vamos, na eternidade, nós vamos lembrar dela como se fosse uma lembrança que nós tivemos, assim, da nossa infância. Porque a vida verdadeira, ela está por vir. A vida verdadeira, ela está por vir. A eternidade é a vida verdadeira. E é por essa vida que nós lutamos neste mundo. Então, a Zoé, essa vida eterna, nós não conseguimos abarcá-la ela aqui com as nossas mãos. O corpo ressuscitado de Cristo, que é um corpo que nós receberemos com a ressurreição final, também é um corpo que nós não conseguimos, é assim, um corpo que atravessa a porta, entra em lugar fechado, come, desaparece, ou seja, é um corpo que não está mais sujeito à lei do tempo e do espaço. Então, essa vida, esse mundo novo que será criado, né, na ressurreição futura, nós não podemos abarcá-lo, mas nós podemos, neste mundo já, meditá-lo, né, rezando nele, participando desse mistério da Páscoa, já submergindo num pouco
no que é esse mistério da ressurreição que nós celebramos. O padre, sabe o que eu falo sempre para alguns amigos, né? Virou até piada interna, eu digo, morreremos, graças a Deus, né? Porque é um pouco isso, as pessoas se esquecem da morte terrena, né? E realmente enxergam a morte como um ponto final. E isso está muito no mundo moderno presente, né? Exato. As pessoas, hoje, elas fazem de tudo para permanecer aqui, né? Para ficarem aqui. Então, toda a medicina, toda a ciência, ela está investindo para que o ser humano tenha uma vida nesse mundo saudável, né, até que chega aos 80, 90 anos, sem problema nenhum. Mas algumas pessoas, elas, justamente porque perderam a visão sobrenatural, da transcendência, elas acham que este mundo é tudo. E como você mesmo disse, Kleber, nós não fomos feitos para aqui. Então, eu particularmente, se pensasse que ia ficar aqui para sempre, eu acho que aí sim eu iria entrar em depressão. Né? Que tristeza, eu também estou nessa. Que tristeza, exatamente, porque o meu coração, a nossa alma, anseia por algo muito maior do que isso daqui. E é essa vida, né, que nós buscamos, que é a vida verdadeira. E realmente, nos limitarmos a este mundo, é tolhermos o nosso espírito, né? Os nossos próprios anseios interiores que todo ser humano carrega, essa busca de eternidade que somente o Cristo, na sua ressurreição, consegue nos responder. E o que não significa negar este mundo, deixar de vivê-lo ou menosprezá-lo, né, padre? Pelo contrário, não, muito, né? Pelo contrário, sim. Uma preparação virtuosa, né? Claro, porque é o que acontece. Nós, enquanto cristãos e batizados, recebemos já em germe essa vida eterna. Então, o que Deus espera de nós? Que nós elevemos esse mundo a Ele. Que nós transformemos este mundo já como seus filhos e entreguemos esse mundo a Ele. Então, o casal, né, no seu trabalho, onde nós estamos, fazer as coisas por amor a Deus e fazer as coisas bem feitas a Deus e tendo Ele como objeto único, é justamente isso que Deus espera de nós cristãos, que este mundo seja transfigurado e elevado a Ele. Eu fico vendo, padre, um pouco, e também a gente vai evoluindo, aprendendo, quer dizer, a gente faz muito planos de futuro, né? Futuro profissional, né? Mesmo quando fala com os filhos, o que tu quer ser quando crescer, né? Normal, ok. Mas aí eu li num filósofo que dizia, o que tu queres ser quando morrer, né? Que quando tu tiver ali com o terno de madeira, né? Ali é que chega a hora de prestar as contas, né? E a gente esquece, pensa no futuro de novo, né? Como vida adulta, como vida profissional, quando a régua está bem mais... A régua metafísica, né? Espiritual está para muito além disso, né? Até no desejo nosso, por exemplo, em relação aos nossos filhos, né? A gente deseja muito pouco a santidade dos filhos, por exemplo, né? Isso. Nós hoje chamaríamos de insensato, por exemplo, um treinador de futebol que dissesse, olha, amanhã é o jogo, nós vamos treinar ali faltando 5 minutos, entende? E hoje as pessoas é justamente isso, eles acham que a preparação para uma morte se dá faltando 5 minutos. Não, essa vida toda nós a construímos justamente para chegar neste momento. No momento que não é o fim, mas o momento de prestar contas a Deus, da vida que Ele nos deu, né, dos bens que Ele nos deu, nos confiou, e mostrarmos para Ele, como na parábola, né, os dons que nós multiplicamos. Então, essa vida toda, nós construímos a eternidade aqui. A morte, ela não pode aparecer para um cristão como algo, primeiro, assustador, algo assim. Claro que é algo que nos dá temor, porque todos passaremos sozinhos por ela, e nós não tivemos a experiência dela. Mas não é algo que pode nos desesperar, porque justamente, então, a esperança da ressurreição foi por água abaixo. Né? Então, ela não pode nos desesperar. Mas aqueles que confiaram no Senhor durante a sua vida, né? Buscaram a Deus, temeram a Deus, não há o que temer na hora da morte, porque a morte, ela é a passagem, já é a Páscoa, né? Como diz o prefácio da missa de defuntos, a vida não é tirada, ela é transformada. Então, nós passaremos por uma transformação e que não há medo para quem nessa vida construiu a eternidade, para quem confiou em Deus. Agora, para quem nunca pensou nisso, que a morte sempre foi um assombro, né? E a pessoa temeu a vida inteira, e como você mesmo disse, se esqueceu das realidades eternas, fixou os seus pés aqui, então realmente a morte será algo muito desesperador. Padre, agora, de qualquer modo, para o dia a dia também, né? É sempre... A Páscoa é uma aula de recomeço, né? Um convite para qualquer um de nós, para qualquer pecador, para qualquer assunto da vida, é também um convite para o recomeço nesta vida, né?
Exato. Kleber, eu sempre digo o seguinte, né? Nós, na Páscoa, na Quaresma, nossa vida cristã não é um encontro com o nosso pecado. A Páscoa é um encontro com Deus. Nós olhamos para o mistério de um Deus que nos amou ao ponto de se esvaziar de si, se encarnar, morrer numa cruz e ressuscitar por amor a nós que não merecíamos, e a partir da luz da ressurreição desse amor, nós enxergamos os nossos erros, os nossos pecados. Aí sim, começa uma busca para querer o que Deus quer, amar a Deus como Ele merece ser amado, justamente porque Ele me amou primeiro. Então, aí sim, a luta cristã contra o pecado tem sentido. Porque eu vejo que o quanto o pecado esmagou o nosso Senhor ao ponto de desfigurá-lo numa cruz, eu enxergo esse amor e quero corresponder a esse amor. E aí eu vou colocando na minha vida, né, os meios necessários para corrigir esses erros. E aí sim, pela luz da ressurreição, eu encontro o perdão de Deus. Né? A nossa vida cristã, ela não é uma luta contra o pecado. A nossa vida cristã, ela é uma busca de amor a Deus. E aí, em consequência disso, tem a luta contra o pecado. E essa luz da ressurreição nos dá a graça do perdão. Né? O Cristo ressuscitado apareceu a São Pedro, né? E 3 vezes, porque ele negou 3 vezes, disse: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Ele sarou o coração de Pedro, é um encontro com o perdão, é a festa do filho pródigo que volta. Então, é um momento importantíssimo, sim, para nós recomeçarmos. Jesus diz: eis que eu faço nova todas as coisas. E a Páscoa é um momento importante para nós nos encontrarmos com o mistério de Deus e nós recomeçarmos a nossa vida. Eu vi esses dias que o senhor disse numa homilia, né, que o senhor tem misericórdia, mas também tem a cólera, né, que a gente leva às vezes muito, muito batida a questão do pecado, e que a pior morte, se eu não me engano, algo assim o senhor disse, é morrer para Deus, né? Exato, porque o que acontece, o livro do Eclesiástico diz isso, né? Insensato daquele que fica pensando, né? O Senhor vai demorar, né? E acumula pecado sobre pecado, achando que o dia do juízo de Deus não irá chegar. Não. Né? Nós temos consciência de que nós não podemos ir acumulando, né? E não, Deus é misericordioso, Deus é um pai que perdoa. Mas é justamente porque Ele é misericordioso e justo que Ele vai dar a cada um aquilo que lhe cabe. Né? Isso é justiça. Então, Deus age com misericórdia, Kleber, mas com aqueles que se deixam alcançar, aqueles que pedem perdão, aqueles que se arrependem. Deus não pode converter um coração obstinado, duro, que não quer Ele. Porque nós temos livre-arbítrio, nós somos livres para chegar até Deus ou não. Ele não vai obrigar ninguém a nada. Agora, o pior coração é aquele que Deus não pode alcançar, que já está longe dele por decisão própria, que se passou no pecado e virou as costas para Deus. Esses, infelizmente, não tem o que fazer. Mas aqueles que se arrependem, que buscam a Deus, aí sim, existe a misericórdia e o perdão. Padre, agora traz um pouco para o presente, só nos relembra para nós leigos e para, eventualmente, para alguém até que nos ouça e não seja cristão, nos conta aqui a quinta, sexta, sábado, o que aconteceu ali, claro, resumidamente, né, Padre? Nos conta assim, nos traz o sentido histórico, os fatos históricos ali daquela peregrinação de Jesus. Tá, então, assim, já começa esse domingo de Ramos passado, que nós celebramos, né? O povo de Israel escolhia, né, por eleição, 4 dias antes do sacrifício no templo do cordeiro, escolhia um cordeiro em Jerusalém. Então, em domingo de Ramos, nós já temos o cordeiro que é eleito por aclamação popular. Né? O Cristo entra, sendo saudado como rei, né, de Israel, Hosana ao filho de Davi. Então, ali nós já temos a imagem de o rei, do sacerdote, do cordeiro, que entra na cidade santa para ser o verdadeiro cordeiro. Né? E aí, bom, na quinta-feira santa, nessa noite, nós temos a instituição da Eucaristia e o lava-pés. Então, o Senhor, né? Ali nós temos o sacramento do serviço. Assim, em Corpus Christi, nós vamos dar a ênfase à Eucaristia, né? Mas na quinta-feira santa, a ênfase está no serviço. O Senhor que se dá, que se entrega, que lava os pés da humanidade, que vem para servir e ensina os seus apóstolos que aqueles que querem ser grandes devem ser servidores de todos. E aí ele faz a refeição judaica, como era costume, né? Mas ele depois celebra a Eucaristia. Ele institui o sacramento da nova aliança, que é o seu corpo e o seu sangue, com o pão e o vinho, que lá no Antigo Testamento, o sacerdote Melquisedeque
né, ofereceu a Abraão. Então, fazendo essa recordação. Então, nosso Senhor antecipa, na Quinta Santa, aquilo que ele iria realizar na Sexta Santa. Então, ele dá o seu corpo e o seu sangue aos seus apóstolos, institui o sacramento da Eucaristia e o sacerdócio, quando ele diz, fazer isto em memória de mim. Ele ordena aqueles 12 que estão ali, os apóstolos, né, como os primeiros bispos da igreja, por esse sacramento de ordem, né? Fazei isto em memória de mim, é uma ordem. Então, a Eucaristia, o sacramento da ordem e o lava-pés, ensinando o serviço. Logo após aquele momento, Judas sai, né, e vai entregá-lo, e ele vai até o Horto das Oliveiras. Então, naquela noite, ele é preso, ele é encontrado no horto, ele já é preso, levado, né, e fica ali, né, em julgamento. Ele vai ser julgado, tanto pela autoridade religiosa, quanto pela autoridade civil, né, porque uns vão condenar ele, né, por acharem que ele é o Filho de Deus, por ele se fazer Filho de Deus, e a autoridade civil vai entregá-lo à autoridade religiosa para que, bom, Pilatos, lavando as mãos, diz, olha, eu não encontrei pecado neste homem, nem erro nenhum, mas façam como quiserem. Ele simplesmente lava as mãos. Mas as duas autoridades buscam e o condenam. E o Senhor, então, na Sexta-feira Santa, ele vai passar pelo suplício, né, vai ser flagelado. Pilatos achou que o povo iria querer soltá-lo, então ele é flagelado. Depois eles pedem para crucificá-lo. E então ele faz a sua paixão, né, passando a via sacra, como a gente diz, até o Calvário. Então ele é crucificado por volta ali, né, do meio-dia, e ele fica 3 horas na cruz. 3 horas cravado na cruz até as 3 da tarde. Então, às 3 da tarde, quando ele entrega o seu espírito, né, e então satisfaz o pecado de toda a humanidade, os que viveram antes dele, no tempo dele, até o último homem que vai pecar no mundo, né, na cruz, ele entrega o seu espírito ao Pai e salda esse pecado, o pecado original, mas ao mesmo tempo dá muito mais, como eu disse, né? Ele nos santifica, nos liberta e nos dá o céu. Então, ele entrega o seu espírito, né, e o seu corpo santo é descido da cruz, sepultado, e a alma de nosso Senhor Jesus Cristo, né, desce até os abismos para buscar Adão e Eva, né, a mansão dos mortos, os justos que morreram antes, mas que não estavam no céu. Não no inferno, mas na mansão dos mortos, né? Então ele busca Adão e Eva, os justos que estavam lá, os patriarcas, os profetas, Adão e Eva, e abre a eles a porta do paraíso. E então o Senhor fica, né, ali na sepultura, como era sábado, né, já ia anoitecer, não podiam mais ficar ali, então deixaram para ungir o corpo do Senhor no outro dia pela manhã. Então, selaram o sepulcro, os guardas guardaram, porque já tinham medo de que os discípulos roubassem o corpo dele, né? No outro dia pela manhã, quando Maria Madalena chega ao túmulo, né, ela já se depara com a pedra removida, ela tem os lençóis dobrados, ela tem aquele encontro com o Senhor, depois vai chamar os outros apóstolos que testemunham isso, né? São Pedro é o primeiro a entrar no túmulo para testemunhar a ressurreição, e depois começam as aparições do Cristo, né, aos apóstolos. Então, todo esse tríduo pascal que se vive é justamente para viver, e assim, Kleber, viver assim, não é viver na imaginação, porque assim, primeiro tem os sentidos, né? Por isso que a igreja tem a liturgia. Como é que o senhor disse? Então, presentificar, né? Ela presente, exato, ela torna presente esse mistério. Então, os sinais externos, né, das celebrações litúrgicas, repetindo aquilo que Jesus fez, faz com que nós passemos do sentido, da visão, da audição, né, do tato, do olfato, a gente passe dos sentidos para a imaginação. A imaginação, então, né, vai se debruçar sobre aquilo, imaginar, a inteligência vai agir, porque somos seres humanos, para meditar aquele mistério. Então, a nossa vontade vai dar o seu aval de crer. E aí surge o amor, aí surge a experiência com o Cristo, aí surge a fé. Então, por isso que essas celebrações são tão importantes, as procissões, tudo que vai ter nesses 3 dias, porque nós vamos viver aquilo que a primeira comunidade cristã viveu e testemunhou. Muito bom, padre. Que belo resumo em 5 minutos e pedagógico. Eu queria, se o senhor me permite, né, não tem como falar com o senhor, o nosso programa não é um programa de perfil pessoal, mas até em nome das vocações,
Se o senhor me permite, eu queria saber um pouco do senhor, da tua vocação como sacerdote, a idade que tu tens, padre, se me permite, e também a descoberta dessa vocação mesmo tão jovem e uma palavra sobre isso. Nós estamos aí mais com 2 ou 3 minutinhos só, sei que a pergunta é longa, né? Não, Kleber, assim, a minha vocação sacerdotal, ela é fruto da vivência matrimonial dos meus pais. Meus pais sempre foram católicos, se conheceram no grupo de jovens, e minha vocação sacerdotal nasceu da boa vivência matrimonial deles. Então, um casal foram engajados na igreja, enfim. Eu fui vendo tudo aquilo e participando com eles, naturalmente, né, fui começando a participar, catequese, coroinha, tudo isso daí. Então, eu entrei no seminário quando eu tinha 17 anos, né? Hoje estou com 30, né? Fui ordenado padre em 2018. De onde é que o senhor é, padre? Eu nasci em uma região perto de Londrina, cidade de Jataizinho, no Paraná. Com 5 anos eu fui para o Mato Grosso com meus pais, onde eles moram lá até hoje, na cidade de Sorriso. E depois eu vim para o Rio Grande do Sul, né? Porque eu já estou há 9 anos. Então eu terminei meus estudos aqui de teologia, aqui pela Diocese de Frederico Westphalen. Então, assim, a vocação sacerdotal, ela não é algo, assim, primeiro, assim, as pessoas esperam alguma coisa, né? Assim, vamos esperar um anjo aparecer. Não, né? Deus fala conosco. O problema é que o homem moderno não escuta, né? Porque é tanto barulho, é tanta informação, é tanta coisa que ele não para ouvir Deus. Mas Deus está chamando a todo momento, Deus fala a todo instante. E corresponder à vocação é o que vai dar sentido à nossa vida, Kleber. É a nossa felicidade. A pessoa que não se realiza, e vocação não é profissão. Profissão é outra coisa. Profissão a gente escolhe. Vocação é Deus quem dá, né? E se nós não correspondermos à nossa vocação, nós seremos eternamente infelizes, entendeu? Frustrados. Então, os jovens que estão me ouvindo, né, não tenha medo, né, de responder ao chamado de Cristo, de dizer sim ao Senhor, de entregar a sua vida. Se Deus está te chamando, não importa quantos anos você tenha. Nós estamos aí numa cidade grande, né? Tem muitos jovens que já fizeram faculdade, mas Deus continua chamando você que tem 30 anos, 28, 32, não importa, 25. Eu entrei no seminário com 17, mas, né, Deus chama de diversos modos, então não tenha medo, né, de entregar a sua vida a Deus, procure o seu padre da sua paróquia, né, converse com ele e faça um caminho vocacional, né, se for essa vontade de Deus, que é uma vocação tão bela, ser sacerdote. Muito bem. Padre, para encerrar, quem sabe uma bênção sua aí nesse sábado. Sim, vamos pedir ao Senhor, então, que desça sobre vocês, que estão nos ouvindo, nos vendo, essa bênção pascal, pedindo ao Senhor que reavive no coração dos cristãos esta vida nova que o Senhor nos deu pela luz da sua ressurreição. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. E que desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Feliz Páscoa, Padre. Muito obrigado. Igualmente, feliz Páscoa a todos. De estar aqui conosco nesse sábado. O Outro Olhar, queridos ouvintes da Bandeirantes, é produzido pelos jornalistas Cassiane Osório e João Vargas, sob a coordenação da Critério, Resultado em Opinião Pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom final de semana e até lá.